A gente já falou muito, as nossas lideranças no passado falaram muito, e nós já sabemos o que eles falaram. E agora, quem vai fazer? O nosso desafio agora é fazer. Eu não preciso falar mais, Tomás Sankara falou isso, Amílcar Cabral falou isso. Não, eles já falaram. O que eles falaram, se eu concordo, eu tenho que executar. Então, a juventude africana, nesse contexto social, político, hoje que a África vive, que o mundo vive, nesse contexto geopolítico, é um contexto de ação, não mais de falação. Chega de falar, já falamos muito, eu não quero ficar aqui e vir falar só, tem que fazer isso, não. Tem que ir para ação. O que você faz de diferença na sua comunidade? O que você está fazendo aqui é uma diferença gigantesca, mas porque você está no campo da ação já. Eu não preciso ficar falando o que as pessoas têm que fazer, ou o que os outros já disseram. A juventude africana tem que acordar para ação, para luta. Isso que o Brian Traoré está fazendo no Burkina Faso não pode ser só uma luta isolada dele. Tem que ser uma luta em coletividade, com respaldo da juventude, cada um com a sua responsabilidade nos seus países e em coletivo. Lembrando que o nosso objetivo, no final, é criar os Estados Unidos da África, como o Muammar Gaddafi lutou, como o Kwame Nkrumah queria, Amílcar Cabral lutou, Thomas Sankara lutou, pela unificação do nosso povo. Sim, temos as nossas diferenças, mas nossas diferenças têm que nos completar, não nos separar. Percebe? Então essas fronteiras que criaram, elas não precisam ser fronteiras só para eles, mas para nós temos que romper essas fronteiras que criaram na Conferência de Berlim. Nós somos um continente forte, rico, emancipatório, nós temos que resistir a partir da nossa vivência, a partir da nossa cultura, a partir da nossa realidade, a partir do nosso povo. Isso que a juventude africana tem que fazer. No continente. Bem-vindo mais uma vez no Hello Africa Podcast. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, um guerreiro africano que já viveu muito tempo aqui no Brasil, já trabalha muito na área do social e artista também. Ex-Mr. Africa Brasil. 2016, né? 2019. Não, 19. e agora virou ativista e político no Guiné-Bissau. Então, Vença, bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado. Esse Vença é a primeira pessoa a fazer entrevista, lembra? Lembro. Você me entrevistou. Foi muito legal. Então, depois de quase 6 anos ou 8 anos. 8 anos. Isso, estamos aqui de novo. Vença, muito obrigado. E fazer um trabalho muito legal. Porque quando a gente está falando sobre África, já está no momento que a gente tem que falar a verdade e falar real, como é, sem filtro. Entender? Porque a África tem que acordar. As jovens africanas têm que acordar. Então, está na hora. Vença, muito obrigado, Vença. Vou deixar a Vença para apresentar. Olha, Shido, é um prazer estar aqui. Eu lembro dessa primeira entrevista. Você foi a primeira pessoa que me entrevistou depois que eu ganhei Mr. África Brasil em 2019. Você me procurou, me deu todo um acolhimento, assim, por isso que aqui eu sinto como minha casa. Você sempre me deu esse lugar, assim, de acolhimento. Então, queria te agradecer por isso, porque você faz parte das pessoas que acreditaram também no meu trabalho. Então, agradeço muito por isso. Então, como o Shido já disse, né, eu sou da Guiné-Bissau, eu estudei aqui no Brasil, sou formado em letras, com especialização em literaturas africanas de língua portuguesa. Fui um militante ativo aqui no Brasil com as causas da migração e do refúgio aqui no Brasil. E hoje eu vivo na Inglaterra, né, mudei por conta da minha família. Tenho minha esposa lá, os meus filhos, então. Mas, em todo caso, eu fico com esse trabalho ainda, né, do ir e vir para o Brasil, porque o Brasil também eu considero a minha segunda pátria. Não só por coisas que eu criei aqui, mas pelas relações, né, que eu tenho como você, com pessoas como você e tudo mais. Então, eu estarei sempre aqui, assim. Então, eu fico muito feliz e agradeço por mais essa oportunidade que a gente vai construir de estar trocando nesse podcast também, que já está crescendo muito, assim. Obrigado. Muito obrigado por ter me dado mais essa oportunidade. Obrigado, Vença. Vença, você é meu irmão. A gente estamos juntos nesse luta. Porque já está na hora que a gente tem que lutar qualquer jeito para nossa voz tá ouvida. Ser ouvida. Isso. Mas, Vença, fala um pouquinho sobre esse livro. Sobre esse livro que eu chamo de
Neo-Africanismo, África-Traorificação. Eu pensei nesse livro porque eu entendi que a juventude africana tem que começar a se posicionar, né, para as mudanças que a gente quer no continente africano. E aí isso é muito importante. Não adianta só a gente ser ativista, lutar pelas causas, exigir mudanças, mas a gente tem que fazer parte dessas mudanças. Então isso que eu entendi que o Ibrahim Traoré fez quando ele tomou a iniciativa de partir para a luta, para a emancipação do seu povo. Né? A Europa, o Ocidente chama aquilo de golpe de Estado, mas nós chamamos, como ele também chama, de uma revolução popular. Porque o povo precisa, de fato, ser atendido. Por que eu chamei de neo-africanismo? O neo-africanismo não é nenhuma concepção inovadora. Eu parto do princípio de que o pan-africanismo foi um movimento revolucionário muito bom para a libertação política dos povos africanos, mas essa luta da libertação política, depois que conseguimos as independências, na minha percepção, essa luta parou. Porque as lideranças que lutaram pela independência foram assassinadas, da forma como a gente viu como foram assassinadas, parece que a nossa luta parou por ali. Mas o objetivo do movimento panafricanista não era só uma libertação política, era também uma libertação mental e espiritual. Então, o neo-africanismo que eu trago com esse conceito é a continuação dessa luta panafricanista que busca uma libertação do povo africano mentalmente e espiritualmente. Percebe? Porque eu acho que isso que o Ibrahim Traoré faz. Não adianta a gente ser livre politicamente, sendo que o Ocidente é que manda no continente. Toda a sua influência, a sua ingerência política, na economia dos países africanos, na política, na cultura e tudo mais. Então, o Ibrahim Traoré fala, não, chega. Nós somos africanos, nós conhecemos a nossa história, nós queremos gerenciar as nossas riquezas sem auxílio, sem autorização do Ocidente. Então, ele começa essas rupturas com o maior imperialista que é a França, né? Então, o que eu falo no livro, como é que a gente pode traorificar a África? Né? Isso não é uma concepção de idolatrar ou de achar que Ibrahim Traoré é uma pessoa perfeita, é um perfeito, não. Ele é humano. Eu saí do campo da idealização para o campo da humanização. Eu sei que ele é uma pessoa humana, mas como podemos usar a ideologia dele, a revolução que ele está fazendo no Burkina Faso, como que isso pode estender para os países africanos? Né, para terem isso como referência e tudo mais. Então, o livro é basicamente sobre isso, falar sobre essa emancipação liderada pela juventude, porque Ibrahim Traoré só tem 37 anos. Né? É preciso que a gente, enquanto juventude africana, comece a romper com esse pensamento de que só os mais velhos fazem política, porque esses velhos já, não é nem porque eles não querem, mas já não conseguem mais. A gente precisa emancipar. A juventude africana precisa ocupar esses espaços de decisão e de poder para uma revolução em prol do povo africano. Então, acho que isso que o Ibrahim Traoré faz, é por isso que eu chamei o livro de África-Traorificação. Como que o pensamento do Ibrahim Traoré pode ser usado em outros países do continente africano para a nossa libertação integral e completa do continente africano. Uau! Mas você falou uma coisa como os juventudes africanos têm que participar muito no político. Então, pensa, como você tem essa inspiração para começar a seguir o Ibrahim Traoré? Sim. Eu chamo a juventude porque a África tem mais de 60% da sua população jovem. E esse número tende a aumentar até 2050. Percebe? Então, isso vem com muitas cargas, a questão do emprego, a questão da emancipação. Se a gente não se ocupar esses espaços, vão ser perdidas. Percebe? Então, a gente tem que criar condições de lutar para que esses jovens ocupem esses espaços, não só na política. Quando eu falo política também, não quero dizer só política partidária, mas o jovem tem que se posicionar. Porque o que nós ouvimos, pelo menos fazendo um recorte na Guiné-Bissau, é que nós somos jovens, nós somos o futuro. É como se, tipo, os mais velhos que estão hoje, eles têm que continuar fazendo a política para a gente, e a gente já viu que eles não dão certo, eles atendem mais a demanda do Ocidente do que a nossa própria demanda. Então, a juventude africana é convocada, é obrigada a tomar esses espaços, percebe? Porque a longo prazo nós temos que andar com nossos próprios pés e pensar com nossas próprias cabeças, como diria o Amílcar Cabral. Então, nesse sentido que eu chamo a juventude africana para estar nessa luta. Percebe? Porque o que o Traoré está fazendo não pode ser só uma luta dele. Nós temos que ter mais de 50 Ibrahim Traorés. Nós temos hoje, né, se a gente considerar essa mapa que nos impuseram também, mais de 50 países. Então precisa ter mais de 50 Ibrahim Traorés. Tem que ter Ibrahim Traoré na Nigéria,
a partir da concepção da sociedade nigeriana, Ibrahim Traoré na Guiné-Bissau, Burkina, no Congo, em Moçambique e em outros lugares. Então, por isso que a importância da juventude nessa agenda ela é muito fundamental para dar respaldo e continuidade da luta de Ibrahim Traoré, porque se ele ficar sozinho, ele vai ser derrubado. Se você for ver, a gente tem mais de 19, 20 tentativas de golpe de Estado, né? Até hoje estão tentando derrubá-lo. Entende? É preciso que a juventude se emancipa, se levanta, porque eles podem até derrubar um homem, mas a ideologia que ele já está dando continuidade, que é uma ideologia do pensamento do Cabral, do Thomas Sankara, Júlio Nyerere, Kwame Nkrumah e outras lideranças africanas, está em curso e vai continuar. Nós, enquanto juventude africana, precisamos acordar e abraçar essa luta. Vença, como Ibrahim Traoré, ele tem 37 anos. Então, a presidente do Senegal também tem 36 por aí. 40 anos por aí. 40 anos por aí. Então, mas outros presidentes como Nigéria, Camarão, como Uganda, esse presidente que já está quase 90 anos. E o que Ibrahim Traoré está fazendo no Burkina Faso, esse nossos líderes tá sabotageando ele, porque alguns já sabem que esse menino tem uma coisa para a África, no jeito que Muammar Gaddafi teve para unir africanos, mas eles tentaram, derrubaram ele porque ele está sozinho. Sim. Você acha que Ibrahim Traoré vai conseguir nessa luta? Ou que você acha que outros líderes africanos, presidentes africanos, têm que fazer para ajudar esse menino? Para a África tem valor. Sim. Essa pergunta é muito importante porque, como você disse, o Muammar Gaddafi começou essa luta, né? Outras lideranças começaram, mas não conseguiram porque existe uma força imperialista muito forte que, se a gente não tiver apoio à nossa liderança, vai ser derrubado, assim como fizeram com o Muammar Gaddafi. Então, acho que assim, essa liderança, essa velha política que acontece na África precisa mudar. E precisa mudar agora, não é para mais. É por isso que eu escrevi esse livro, para chamar a atenção da nossa juventude, da sua responsabilidade com a África, né? A partir dos nossos países. Cada um tem o seu país, cada um sabe as dificuldades locais, então as mudanças precisam ver local, através do meio da sociedade em que cada um de nós vive, para ir no macro, é do pequeno para o maior, entende? Então, assim, o que sempre tem acontecido é que essas lideranças velhas são marionetes do Ocidente. Eles atendem às demandas do Ocidente. E quando Ibrahim Traoré surge com uma narrativa outra, com uma narrativa que pensa a África a partir dos africanos, que pensa as riquezas africanas em prol do povo africano, essas lideranças mais velhas começam a ver isso com maus olhos. E começam a ser base, né? Começam a criar condições para que o Ibrahim Traoré seja derrubado. Todas as tentativas teve respaldo, teve apoio, teve anuência dessas lideranças. Isso não pode ser permitido. Então, por isso que a força da juventude precisa se mobilizar para essa transformação. Isso não pode ser permitido mais. Entende? Então, assim, a nossa juventude tem uma responsabilidade significativa para que a gente não passe por mais um outro processo de colonização. Entende? Então, por isso que o livro é bem focado na juventude e na diáspora também. A diáspora precisa entender o que está acontecendo no continente africano, né, para poder estar junto conosco, porque, como diz o Kwame Nkrumah, não adianta a gente buscar a liberdade dos povos africanos na diáspora sem libertar o povo africano no continente. Ou seja, se a África não se libertar, nenhum negro no mundo vai ser liberto, vai ser respeitado. Então, por isso que essa luta é também uma luta conjunta com a diáspora africana. Então, gente, como Vença está falando aqui, por favor, quem não conhece esse livro, por favor, corre para comprar esse livro, porque é uma coisa, você vai aprender muito o que está acontecendo no continente, porque milhões de africanos, a gente vai ver esse livro, mas a gente não gosta de ler. Sim, temos esse hábito, Entendeu? Mas a gente não, mas essa aqui,
Mano, vale a pena. E é muito barato também. Por favor, a gente vai deixar onde você vai comprar esse livro. É muito importante para jovens africanos, juventudes africanos. Por favor, tenta, vai na nossa rede social para mandar mensagem e comprar esse livro. Vincent, vamos falar sobre um pouquinho da sua vida aqui no Brasil, porque é uma questão que o brasileiro sempre pergunta a gente. Você vem fazer o quê aqui no Brasil? Por que você deixou a sua país e você vem no Brasil? Fala para mim um pouquinho, por que você está aqui hoje. Bom, o Brasil, para mim, bom, assim, da minha vida particular, é que eu sempre joguei bola, né? Então, como criança guineense na minha época, naquela altura, tinha esse anseio de conhecer o Brasil, mas como jogador de futebol. Eu gostava muito de jogar bola, assim. Então, aquela coisa do Brasil futebol. Então, na minha casa, meu pai também gostava muito de futebol. A gente falava muito sobre isso. Então, aí que despertou a minha vontade. Mas, enfim, consegui a oportunidade para vir estudar, talvez uma prova que eu prestei na Embaixada do Brasil lá. Aí eu cheguei aqui, eu vi que o Brasil é uma extensão do continente, né? O Brasil só perde para a Nigéria em termos de população negra fora da África. Né? Então, eu chego aqui, eu comecei a ver muita influência na nossa sociedade, mas essa história dessa África não é contada. Porque eu fui estudar numa universidade em que a grade curricular dessa universidade não falava muito sobre a história da África. E quando vai falar da história da África, só conta a partir do navio negreiro, como se a nossa história começasse a partir das grandes navegações, como eles chamam das descobertas. Não. A história da África é muito além da invasão colonial no continente africano. Não falam sobre os grandes impérios que existiam no continente africano, Império do Mali, Songhai e por aí vai. Não conta essa história. E quando eu chego no Brasil, eu senti que tem necessidade de contar essa história, porque o brasileiro ainda acha que a África é um país. É por isso que eu criei um projeto também da Visto África que chama, com o slogan, África não é um país, para contar essa história, para contar dessa multidiversidade cultural e étnica que existe no continente africano. Então, a minha vinda para cá foi para estudar, né? Eu comecei a entender e conhecer um pouco mais o que é a sociedade brasileira e como que a gente pode estar enfrentando todas as dificuldades que nossos irmãos que nasceram aqui, afro-brasileiros, enfrentam, porque a gente, enquanto imigrante, chegamos como imigrantes, como negros, como africanos, não pertencentes a esse território. É por isso que muitas vezes ouvimos, tenho certeza que você já ouviu várias vezes aqui, volta para a tua terra, enfim. Mas é importante a gente estar nessa luta para contar nossa história e ressignificar o movimento negro também, que tem feito um trabalho muito importante para a emancipação do nosso povo aqui. Mas como você falou, qual a sua comunicação com comunidade afro-brasileiros? Qual relacionamento com afro-brasileiros com africano? Como você é artista, ativista, já joga bola, já faz várias atividades entre os brasileiros. O que você acha sobre negros, brasileiros e africanos? Sim, eu acho que existe uma coisa que como é que fala? Que a colonização fez, que é muito boa para eles, que eles fizeram a gente ter uma percepção de que a nossa luta é diferente, mas a nossa luta não é. Tanto o negro brasileiro como nós que viemos do continente africano temos o mesmo opressor, né? Então muitas vezes nos fazem perceber que nós temos a discrepância, que a nossa luta é diferente. Não é. A nossa luta é a mesma luta, é por isso que a gente tem que sentar e entender essa luta. O que eu tenho percebido é que muitas vezes a gente não se compreende na demanda dessa luta. O movimento negro, por exemplo, eu vejo que eles têm uma causa muito nobre, muito boa, mas às vezes desconexa com as demandas da nossa luta enquanto africanos aqui na diáspora, aqui no Brasil. Então, por isso que a gente precisa compreender nossas demandas, que essa luta de emancipação que eles buscam dentro da sociedade brasileira, ela tem que vir junta com as demandas da nossa luta enquanto pessoas africanas. Então, por isso que muitas vezes eu ouço e também repito de que o Brasil é um país que recebe imigrantes africanos, mas não acolhe. Ele é um país que acolhe outros imigrantes, mas não nós africanos. Nos sentimos muito excluídos porque não tem política pública voltada para o nosso povo, enquanto imigrantes africanos. Ontem foi Dia da Consciência Negra, eu estava num evento que eu fui convidado para palestrar sobre a questão da saúde mental.
Aí eu quase não falei nada, porque eu fiquei questionando mais. Como que eles veem essa questão da saúde mental da população imigrante africana, das mulheres africanas aqui, sabe? É preciso ter essa compreensão das nossas demandas enquanto a particularidade dos africanos, que nós temos a nossa demanda também, que essa demanda precisa ser entendida e compreendida aqui, e enquanto as demandas deles, ela precisa ser conciliada. Não é nenhuma que é melhor que a outra. E é tudo junto para entender que nós temos um único opressor, que é o sistema colonial, brancocêntrica, que nos invisibiliza e que nega a nossa humanidade e a nossa existência. Então, nesse livro agora, qual apoio você já tem na comunidade negros sobre esse livro? Bom, apoio não tenho nenhum. O que eu sinto é que eu vim aqui para fazer um convite para a diáspora no geral, e em particular o movimento negro, afro-brasileiro, panafricanista brasileiro, acolham esse pensamento, entende? Porque é um pensamento que nasceu, que foi gestado no continente africano e que está indo para fora, diferentemente da concepção do panafricanismo que nós conhecemos hoje, que foi construída no Ocidente, né, na diáspora, e foi para a África. O neo-africanismo que eu trago, essa concepção, foi gestado no continente e vai para a diáspora. Então a diáspora, e foi chamada, é um chamado também para a diáspora perceber a demanda, o interesse e a vantagem de acolhermos esse pensamento que vem do continente africano, porque o que eu tenho visto muitas vezes é que as pessoas acham que a África precisa de ajuda, mas nunca pensam o que a África pode ajudar também. Então, esse pensamento é mais uma colaboração do continente africano para a diáspora. Então, eu preciso pensar o que a África nos deu, o que a África pode nos dar, para que a gente possa reconstruir um pensamento emancipatório para o avanço da nossa sociedade no continente e na diáspora, fazendo um recorte específico à diáspora brasileira. Tá bom. E a gente já falou sobre a comunidade afro-brasileira e a comunidade africana. Sim. Desde que você está aqui, está lançando esse livro, falando sobre a maneira que os jovens africanos têm que entrar no político para ajudar a melhorar o continente africano. Aqui no Brasil, qual apoio que você já tem sobre a comunidade africana? Sim. Não só de Guiné. Guiné, óbvio. Não, porque aqui no Brasil a gente tem quase todo o país todos os países africanos representados aqui. Sim. Então, fala para mim sobre isso. Sim, olha, tem alguns apoios, inclusive o seu. Você esteve lá no dia, fez todo o trabalho, mano. Queria te agradecer mesmo, assim, de coração, porque isso significa muito para mim, né? Muito importante. Então, eu tive alguns apoios como o seu de algumas pessoas assim africanas, mas eu entendo, tem dois aspectos aqui. Um aspecto que nós estamos nessa imigração com muitas demandas, muitos desafios. Então, muitas vezes a gente luta pela sobrevivência e não dá para atender algumas pautas como essa, por exemplo, que eu trouxe. De uma pessoa que sai, acorda de manhã e tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa para depois ir num evento, que tem que pegar um livro e tem que ler. Como que eu vou ler se eu tenho dificuldades? Enfim, esse é um aspecto, pelo menos, que eu uso para ter um conforto da galera, né? O segundo aspecto também é que as pessoas, pelo menos na nossa comunidade, eu sinto que as pessoas têm dificuldade em reconhecer o trabalho do outro. Por exemplo, o seu trabalho que você faz aqui é um trabalho incrível, mas quem reconhece o seu trabalho? Entende? Então não tem muito da nossa comunidade, as pessoas que entendem que, poxa, o Chideu está aqui nessa batalha, tem uma loja de roupas africanas que conta a nossa história, que faz o trabalho emancipatório para desconstrução do preconceito, do racismo no Brasil, e que faz esse podcast para trazer os projetos das pessoas africanas, do que nós fazemos aqui, dá oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho, mas quem reconhece? Entende? Então, eu sinto que tem isso também. Então, no dia, eu não estou sentindo assim, um acolhimento da galera, da nossa comunidade africana. São poucas, mas que são importantes também. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, de fazer com que, em algum momento, essas pessoas vão ter um despertar. Porque eu tive um momento meu despertar. Você tem o seu momento de despertar e falar, poxa, eu vou fazer um trabalho com dificuldade, mas em prol da minha África, em prol da minha comunidade africana. E isso que você está fazendo. Investindo nisso. Porque eu tenho certeza que você não tem o retorno do que você investe nisso. Nessa estrutura que você criou aqui, eu tenho certeza que você não investe. Então, assim, continua, porque é em prol de uma África melhor, é em prol da nossa comunidade aqui no Brasil, é em prol do nosso povo, é em prol da nossa família também. Então, assim, continua, mano. Essa pergunta serve tanto para mim como para você, porque nós fazemos esse trabalho
E precisando de apoio que não temos, mas a gente não pode parar, temos que continuar. Isso também é muito importante na comunidade africana, porque a comunidade africana, a gente sempre fala, eu sempre faço essa pergunta para qualquer convidado. Que eu tenho aqui, porque a povo, nossa comunidade africanos não está apoiando um de outro. Sim. E esse é muito importante, que a gente tem que apoiar um do outro. Os outros. Porque como a gente está aqui no Brasil, o Brasil é um país que os negros brasileiros, eles não querem estar distanciando de africanos. Imagine nós africanos também estar distanciando de outro. Como a gente vai viver? É isso que eu estava falando, a gente não compreende que o nosso adversário em comum é um, não somos nós. Então, o movimento negro, as pessoas negras que precisam entender essa luta e a gente se aproximar e construir uma pauta conjunta. Porque se a gente se afastar, quem ganha com o nosso afastamento é o Ocidente, é o opressor, é o sistema. Entende? Então a gente tem que ter, de fato, um cuidado de fazer um trabalho conjunto, porque assim como tem gente que está se afastando, tem gente procurando integrar também. Tanto da nossa parte, quando a gente procura esses movimentos, e como da parte deles, alguns que procuram também entender o motivo e a razão. Assim, a gente não pode ceder àqueles que querem se afastar. Vamos tentar resgatá-los de alguma forma. É fazendo esse trabalho com esse livro, chamar essa galera para vir, é o podcast que você faz aqui chamando essa galera para a gente construir uma pauta conjunta. Viu? Então, africanos, isso aqui é para vocês, não é para brasileiros, porque todo mundo, a gente precisa apoio do um de outro. Porque nesse jeito que a gente vai longe. Exato. Entendeu? Então, Vença está convidando para vocês comprar esse livro. Comprem, porque é um livro, além de ser muito acessível, é uma compreensão muito leve. Eu escrevi num português muito acessível. E depois é um livro de 136 páginas que, se você quiser, você consegue ler um dia. Como eu já sabia que nós, africanos, não gostamos muito de ler, assim, eu já fiz um livro de mão mesmo para a galera ler. Tem essa versão em português, já estou lançando a versão em francês brevemente. E depois em inglês também, para agregar toda a nossa comunidade diaspórica. Tá bom, você viu aqui, esse aqui também? Olha, por favor, compre esse livro. Não é, a gente não está pedindo para ajuda, é para você também saber o que está acontecendo. A gente fala isso, wake up call. You know what is wake up call? To acorda, despertar as jovens africanas. Muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas acham, eu tenho que ajudar o Chidô, tenho que ajudar o... Não! É compreender que isso é importante para nós. Para nossa luta. Isso. É exatamente isso. Então, agora, Vença como ativista político também, porque eu adoro ver um político no meu podcast. Sim. Porque o político é um jogo, não sei como eu vou dizer isso, mas um jogo muito pesado. Porque como você é ativista, que morava aqui no Brasil, agora mora na Inglaterra, chegar lá no Guiné-Bissau, entrar no político, você sabe que isso não é fácil. Sim. Porque esse velho, vou falar assim, velho aguado, esse old cargos, eles não querem ver jovem para vir trazendo aquela visão para melhorar o continente africano. Quando eles visam, porque eles gostam de roubar dinheiro, roubar tudo. Quando você vier com visão, eles falam que não. Peraí, se esse menino entrar aqui, a gente tá rascado. Então, melhor que a gente pedir para fazer tudo para ele não entrar. Então, qual dificuldade você tem para entrar nesse jogo político do Guiné-Bissau? Essa pergunta é muito importante, porque a política é complexa, mas não é nada impossível de mudar. O Ibrahim Traoré é o exemplo disso, né? Entende? Então, as dificuldades tem, a gente tem que escolher os caminhos. O Ibrahim Traoré escolheu um caminho, eu, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, escolhemos outro. Eu fiz parte da fundação de um partido chamado PLGB, que é o Partido Luz da Guiné-Bissau, em que a nossa agenda é trazer a juventude como protagonista, né, para a juventude conseguir chegar no espaço de decisão e de poder. Só que o caminho para chegar nesse poder é um caminho complexo, é um caminho com muitas dificuldades, muitas barreiras, exatamente porque tem essa velha política que eles criam condições para te barrar. Mas a gente está nessa luta
entendendo o sistema, porque não dá para fazer uma luta distante do sistema. É importante que a juventude, quando entra na política, é para entender o sistema, para depois oferecer mecanismos de mudança. Porque o que aconteceu até aqui é que esses mais velhos tentaram, não conseguiram. Estão lá agora só para atrapalhar a nossa agenda. A gente tem que ter a coragem de entrar na política com estratégia para destruir o formato da política que eles fazem até hoje. Isso você não faz distante, você tem que estar dentro, entender como as coisas operam, para depois você conseguir trazer uma proposta nova dentro do que já acontece. Entende? Então, as dificuldades são enormes, eu entendo e eu sei que não é só na Guiné-Bissau, mas toda a juventude em outros países da África, quando tentam se levantar, tem essas barreiras, mas a gente não pode desistir, porque a nossa hora é agora, é agora. Já chega, já basta daquela agenda deles disserem jovem é futuro, jovem é força motriz do amanhã. Não é amanhã. O amanhã é que eles falaram há muito tempo, já chegou agora, a juventude é hoje. Nós temos que pensar a África hoje, entendendo que já passou, para poder projetar o futuro. Entende? Então, acredito que, apesar das dificuldades, nós temos que seguir e ocupar aqueles espaços de alguma forma. Tá bom. E boa sorte, irmão, porque a gente sabe como a África como não é fácil essa luta que você está entrando. E porque você precisa coragem. Sim, para entrar nesse porque nem todo mundo vai entender isso. O caminho que você vai escolher, as pessoas não entendem, vão te julgar, não vão entender, mas assim, quando você sabe o que você quer e quando você sabe que só a sua verdade te liberta também, você tem um caminho limpo para andar, porque você depende do seu conhecimento, você depende do que você acredita e só segue em frente, com a sua convicção. Tá bom, para finalizar, Vença, a gente não vai terminar esse podcast sem falar sobre imigrantes. Sim. Porque nós somos imigrantes. Como você tem visão do melhorar o continente africano e agora você entra no político do Guiné-Bissau? Qual visão você tem que você acha vai melhorar imigratório no continente africano? Sim. Porque quando a gente está vendo alguns entrar no oceano para ir para a Europa, muitos imigrantes morreram no caminho. Aqui no Brasil também, milhares entraram no caminho para os Estados Unidos, milhares morreram. Até hoje, a povo está vendo com mar, todo mundo está arriscando a vida deles. Qual visão você tem como político agora, para melhorar esse imigratório no mundo inteiro? Sim. Essa pergunta, se calhar, é uma das mais importantes, assim, porque se nós estamos aqui, tem algum motivo que nos fez sair dos nossos países para estar aqui, né? Eu acho que o caminho é traorificar a África. A África em traorificação. Por quê? É preciso compreender que, e isso eu vou citar o Chinua Achebe, que é um pensador, filósofo, escritor nigeriano. Ele fala que o problema da África é a liderança africana, são os nossos líderes. Esses líderes, qual é o problema desses líderes? É porque eles atendem uma demanda, governam não para a população dos seus países, mas para o Ocidente, para atender a demanda do Ocidente. Como? Quando você não tem a capacidade de gerenciar os recursos naturais do seu país, você fica exportando riqueza e importando a pobreza. É isso que acontece. Porque quando você pega, por exemplo, a Guiné-Bissau, que é um dos maiores produtores da castanha de caju, você pega essa castanha de caju bruto, importa para fora do país, e quando volta gourmetizada, mais cara, você não consegue comprar, você não consegue criar condições de criar fábricas que trabalham no processo de fabricação e de industrialização desses produtos, não tem a mão de obra local, essa mão de obra é fora, você logo vai gerar desemprego. Percebe? Então isso acontece em todos os países da África. Os recursos naturais do continente africano são todos explorados por empresas fora. Então, quando o Ibrahim Traoré chega, ele começa a nacionalizar as empresas burkinabes, começa a explorar produtos, as riquezas naturais em prol da população burkinabe. Isso faz com que essa população jovem, essa população do país, não pense em migrar porque tem trabalho no seu país. Percebe? Então, eu acho que nós temos que traorificar esse pensamento ideológico do Ibrahim Traoré, para que a nossa juventude, para que a nossa população consiga ver a África como lugar, como continente
em que eles podem ser ricos também, que eles podem ter esperança de uma vida melhor e não buscar essa vida melhor só fora do país, percebe? Porque é isso que acontece ao longo do tempo com essas lideranças que falharam, essas lideranças que atendem à demanda do Ocidente e não da população local. Então, Ibrahim Traoré, eu acho que se a gente estudar, entender o pensamento dele, a gente consegue resolver o problema do continente africano, assim, porque hoje eu já ouvi dos meus amigos, colegas que falam, eu prefiro morrer, arriscar a morte no Oceano Atlântico indo para a Europa do que continuar no país. Sim. Isso é um absurdo de ouvir do jovem. Isso acontece quando a pessoa não tem mais esperança. Isso. Quando não tem mais esperança, a gente não pode criar uma sociedade desesperançosa. Entende? Então, para criar essa esperança, para criar essa oportunidade no continente africano, nós precisamos ter líderes responsáveis que pensam a África para os africanos. Não aqueles que pensam a África para o Ocidente, não aqueles que pensam a África para os seus familiares, quando tem um bocadinho que ele ganha em prol do seu interesse pessoal e dos seus familiares. Tem que pensar para o povo, entendendo os desafios e a demanda e a necessidade do povo como um todo. Então isso, de facto, é sobre a soberania, como o Ibrahim Traoré está fazendo. Pensar a uma África soberana, que pensa em si, que cultiva a sua terra, que produz o que alimenta, porque a gente não pode ficar alimentando o que a gente não produz. E é o que acontece. A África são bilhões de produtos que a gente alimenta, mas que vêm de fora, quando a gente tem a capacidade de produzir esses alimentos suficientes para todo o continente e ainda vender e doar para outros países. Tá bom, Vença, muito obrigado. E, Vença, eu vou querer você mandar mensagem para toda a população africana, o continente. A gente, africanos, está passando muito dificuldade. Sim. E a nossa líder, presidente, está vivendo a vida boa. O que você vai falar sobre os jovens africanos para acordar? Porque está na hora, a gente não vai ficar mais quieta. A nossa voz tem que ser ouvida no mundo. Passa a mensagem para os jovens africanos. Bom, para os jovens africanos, eu acho que esse livro é um chamado de despertar de consciências para a revolução popular que acontece no Burkina Faso, mas como isso pode ser uma revolução contínua e que se espalha para outros países da África, percebe? Porque nós passamos por várias dificuldades, não porque nós somos, como você disse, continente pobre e tudo mais, nós temos riquezas. A questão é a exploração dessas riquezas em prol da nossa população, percebe? E a juventude africana precisa entender isso. O que nós passamos, e aí eu vou aproveitar e citar o Frantz Fanon, que é um pensador também que fala sobre essa questão das africanidades, né? Que o desafio da nossa geração é nós temos, né, que compreender o desafio da nossa geração. E eu acho que o desafio da nossa geração, da juventude africana, é entender que nós temos que lutar para a libertação econômica, mental, espiritual do nosso povo. E isso você não faz só falando. Como você disse, não é falar, temos. Não, é ação. É ação concreta, porque a gente já falou muito, as nossas lideranças no passado falaram muito, e nós já sabemos o que eles falaram. E agora, quem vai fazer? O nosso desafio agora é fazer. Eu não preciso falar mais, Tomás Sankara falou isso, Amílcar Cabral falou isso. Não, eles já falaram. O que eles falaram, se eu concordo, eu tenho que executar. Então, a juventude africana, nesse contexto social, político, hoje que a África vive, que o mundo vive, nesse contexto geopolítico, é um contexto de ação, não mais de falação. Chega de falar, já falamos muito, eu não quero ficar aqui e vir falar só, tem que fazer isso, não. Tem que ir para ação. O que você faz de diferença na sua comunidade? O que você está fazendo aqui é uma diferença gigantesca, mas porque você está no campo da ação já. Eu não preciso ficar falando o que as pessoas têm que fazer ou o que os outros já disseram. A juventude africana tem que acordar para a ação, para a luta. Isso que o Ibrahim Traoré está fazendo no Burkina Faso não pode ser só uma luta isolada dele. Tem que ser uma luta em coletividade, com respaldo da juventude, cada um com a sua responsabilidade nos seus países e em coletivo. Lembrando que o nosso objetivo, no final, é criar os Estados Unidos da África, como o Muammar Gaddafi lutou, como o Kwame Nkrumah queria, Amílcar Cabral lutou, Thomas Sankara lutou, pela unificação do nosso povo. Sim, temos as nossas diferenças, mas nossas diferenças
tem que nos completar, não nos separar. Percebe? Então essas fronteiras que criaram, elas não precisam ser fronteiras só para eles, mas para nós temos que romper essas fronteiras que criaram na Conferência de Berlim. Nós somos um continente forte, rico, emancipatório, nós temos que resistir a partir da nossa vivência, a partir da nossa cultura, a partir da nossa realidade, a partir do nosso povo. Isso que a juventude africana tem que fazer, no continente e na diáspora. Isso, porque tá na hora para a gente não tem que ficar falando de história, a gente tem que entrar no executar. Então, Vensa, muito obrigado. Vensa, passa a mensagem para a população africanos, imigrantes africanos aqui. Dá uma mensagem da acorda com o povo africanos que a gente precisa um de outro. Para ter aquele, como se chama? Aquele união junto. Passa uma mensagem para o povo. Olha, na minha percepção, eu acho que a gente, enquanto imigrante, enquanto negro, não sofre apenas porque nós somos negros, mas é porque a gente também está desorganizado. Então, negro, no continente e na diáspora, nós precisamos nos organizar. E a organização exige a união, o entendimento entre todos os povos. Nós temos línguas diferentes, nós temos culturas diferentes, mas nossas culturas e diferenças têm que nos completar. E nessa diáspora a gente tem que se unir e se organizar. Quando você tem uma organização muito forte, você consegue lutar contra o sistema, porque o sistema é muito organizado para nos destruir. Percebe? Eu entendo que nós temos dificuldades aqui, nós temos nossas demandas aqui de sobrevivência, luta pela sobrevivência, mas nós não podemos passar a vida inteira, o tempo todo, lutando. Porque senão, se a gente continuar só lutando, nossos filhos vão nascer nessa agenda para lutar também. Nós temos já que lutar para conseguir um horizonte que nos mostra que nós temos resultados positivos para que o meu filho não cresça nessa sociedade lutando, mas para que o meu filho cresça uma sociedade brasileira aqui nessa diáspora para usufruir o motivo, a razão da minha luta. Então é por isso que o nosso povo africano no continente e na diáspora, aqui no Brasil especificamente, nós temos que nos organizar, nós temos que nos fortalecer e nos apoiar. A luta de Shudô não é só a luta do Shudô, a luta do Vensa não é só do Vensa, a sua luta não é só sua, mas é a nossa luta, porque isso é Ubuntu. Eu sou porque nós somos, nós temos que andar juntos, fortes, é assim que a gente fortalece e ninguém pode nos destruir quando a gente está juntos. Então, muito obrigado, Vensa, e você que está assistindo, muito obrigado por ficar até no final desse podcast. Mas lembra que a nossa história nunca vai mudar se nós africanos não mudarmos isso. Ok? Aqui é Hello Africa Podcast. I'm still here. Chifes, por favor, compartilhar e deixar seu comentário. E corre, por favor. Corre comprar esse livro, porque esse livro vai te ajudar muito para aprender, para saber o que está acontecendo no continente. A wake up call. Please, if you are not getting this book, please try to get this book. Vensa, you need to do this in English. So you need to. So guys. Ok, ele precisa traduzir isso em inglês porque não só português, povo que tem que ler, e alguns países também que falam francês e inglês. Vai ser português, francês e inglês. Ok, guys, thank you so much for watching, and please, you that understand Portuguese, please go and try to read this book. This book tells us a very big story, what is really happening in Africa. And is a wake-up call for all the youths. So you must be the change that Africa needs. Okay? Thank you so much. And here is Hello Africa Podcast. See you guys on my next video. I'm still here. Chifex. Vensa, muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Ok. Tamo junto.